É isso aí, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo da sequência Inteligência Financeira. Eu quero agradecer você que tem compartilhado os meus vídeos, você que tem se inscrito no meu canal. Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. E você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, ative o sininho aí, dê um joinha, que assim o YouTube vai entender que estão gostando do meu vídeo. Lembrando que hoje é o sétimo passo, o sétimo vídeo falando sobre inteligência financeira. E tem uma frase bastante interessante que eu quero lembrar você, dizendo: só chega ao destino final quem percorre o caminho todo. Disciplina é a ferramenta que garante que vocês chegarão aonde quiser. Por que eu estou falando esse verso? Por que eu estou falando essa frase? Porque quantas pessoas começam a assistir um vídeo como esse, de educação financeira, de inteligência financeira, ela começa a assistir e para pela metade. Por quê? Porque ela não tem muitas vezes paciência para estar até o final do vídeo. Mas para você adquirir conhecimento, para você adquirir inteligência, você precisa muitas vezes parar para assistir. Se você não assistiu os outros para trás, eu peço que você assista os outros 6 para trás. Não tem somente esses 6, tem vídeo de mensagem, tem vídeo falando o porquê Deus diz não, tem vídeos falando sobre inteligência emocional também, que é algo fundamental para a sua vida. O que outra coisa bastante que Confúcio falava: em todas as coisas o sucesso depende de uma preparação prévia, e sem a tal preparação o falácio é certo. Então Confúcio já falava isso daí. Por quê? Por exemplo, um corredor, ele treina quanto tempo para correr 9, 10 segundos? E muitas vezes ele não desiste. O segredo é estar perseverando. O segredo é ter persistência, ter um foco e persistência. Se você quer ter inteligência financeira, educação financeira, assista esse vídeo até o final. E se você não é inscrito, se inscreva no meu canal e vamos junto aí para o sétimo passo, o sétimo vídeo: ativos e passivos. Você sabe o que é isso? Ativos e passivos? É bastante interessante que você entender antes de começar a investir o que é ativo e passivo. Saiba como categorizar e controlar esses itens para encontrar o equilíbrio entre os ganhos e gastos pessoais quando se entra no universo financeiro e contábil. Quando você entra no universo financeiro e contábil, você precisa entender o que é ativo e o que é passivo. Entenda bem isso. Outra coisa interessante sobre isso daí, que algumas nomenclaturas podem fazer certos temas parecer mais complexo do que realmente são. Por exemplo, às vezes você nunca ouviu falar sobre inteligência financeira, sobre ativos e passivos, parece que é um bicho de 7 cabeças. Mas se você começar a estudar, começar a entender, você vai ver que não é um bicho de 7 cabeças. Um caso, de modo geral, são os ativos, são os bens ou posses de uma pessoa que pode ser capitalizado ao longo do tempo. Geram renda ao seu dono. Por exemplo, tipo ações, títulos, por exemplo, isso vai gerar ações ou gerar renda para quem a possui. Já os passivos, você entendeu que o ativo vai gerar renda. Já os passivos referem-se aos itens de posse que geram custo. Ou seja, em vez de mandar dinheiro para o teu bolso, vai tirar dinheiro do teu bolso. Por exemplo, os passivos geram custo de manutenção ou gasto, são de modo em geral as dívidas que é obrigatório, ou seja, que nós temos, que é uma pessoa que tem que pagar uma conta de água, uma conta de luz, despesas com carros, transportes, por exemplo, são passivos. Então você entenda que tudo aquilo que tira dinheiro do teu bolso é passivo, e tudo aquilo que traz dinheiro para o seu bolso é ativo. Você entendeu? Estamos claros nessa parte? Modos ativos e passivos, entenda isso. Essa diferenciação é fundamental para conseguir entender, controlar
bem as suas finanças. Você tem que ter um controle, você tem que entender o que é ativo, o que é passivo para você controlar as suas finanças. Afinal, entenda bem isso, os ativos geram lucros e os passivos geram despesa. Ativo gera lucro, passivo gera despesa. Por exemplo, uma casa, se ela está alugada e o valor do aluguel que ela está dando para você é mais do que ela gasta, então essa é um ativo. Essa é um ativo, porque ela está gerando lucro. Agora, se a casa está lá parada, só você tendo que pagar imposto, pagar água, pagar luz, para manutenção da casa e não te está trazendo nada, ela é um passivo. Então, só de uma casa, ela pode ser tanto passivo como ativo. Depende como ela está e como você está administrando ela. Saber separar um do outro é uma maneira mais profunda de análise sobre receitas e gasto. Assim você identificando exatamente aquilo que gera gasto e não só os gastos em si, então você tem que identificar, gera o gasto em si. Entendendo suas finanças, por exemplo, se algo está gerando gasto não somente para si, está mandando para outra coisa, então tem que ir revendo como que você vai fazer, o que você deve fazer para ter ativos. Uma frase bastante interessante que eu achei aqui neste livro, neste livro Os Segredos da Mente Milionária. Este livro aqui é muito bom, lembra que eu falei dele no sexto passo que nós demos? A mente dos ricos corre para ter ativos e aumentando mais ainda os seus bens e os seus lucros. Por isso que os ricos eles só pensam em ativo. Ele faz com que o dinheiro trabalhe para ele, não eles trabalham para o dinheiro. Então é algo complicado, mas é fundamental. Então eles correm atrás para que o dinheiro trabalhe para eles e não ele trabalhe para o dinheiro. Então é bastante interessante isso daí. Então você sabendo identificar isso daí, você já vai estar dando um passo fundamental na tua vida. Entendendo as suas finanças dessa forma, você consegue ver aonde pode economizar. Aonde eu posso economizar? Por exemplo, tem gastos que eu estou fazendo que não é necessário eu fazer. Tem despesas que eu estou tendo que não precisa dessa despesa. Então, considere como um dos seus passivos um carro popular usado para ir ao trabalho. Ele consome um valor X de gasolina, de combustível, que é um gasto necessário, porque se você não colocar o combustível, você tem um carro para quê? Não consegue andar com o carro. Que é um gasto necessário, mas um valor, aí você junta isso, o gasto necessário do combustível, mais o valor de uma manutenção e de um seguro. Então, é gastos que você tem que colocar isso. Ao longo do tempo, o custo de manutenção desse carro vão aumentando devido à idade do veículo. Ou seja, fazendo a divisão correta entre bens ativos e passivos, você consegue perceber o aumento dos seus gastos se deve aos bens passivos. Então, vai aumentando. Então, melhor maneira de você fazer, não, vou trocar de carro, ou eu não preciso de carro, eu compro uma moto, ou assim sucessivamente. Administrando os teus bens. Por exemplo, há pessoas que compram um carro muito chique e às vezes não dá conta nem de pagar as parcelas daquele carro. E aí acaba se endividando, acaba entrando em dívida só para mostrar para o vizinho, para o parente, para o amigo que tem um carro bom. Isso também não é necessário. É bastante interessante, é melhor você, como nós aprendemos no sexto vídeo, falando que as pessoas muitas vezes confundem paz interior com adquirir bens. Então você mostrar para a sociedade que você é uma coisa que você não pode, você vai gerar estresse para a sua vida. E é melhor ter paz interior do que as outras pessoas achar que você é uma coisa que muitas vezes você não consegue ser. Entenda bem isso. Manter uma economia pessoal equilibrada representa um equilíbrio de ambos, de modo que as despesas dos bens passivos, olha isso daí, as despesas dos bens passivos são pagas
com os lucros dos ativos. Então ela vai gerando despesa, porque você está tirando de um lugar para colocar em outro. Em um ambiente de finanças positiva, as somas dos ativos e passivos devem ser nula. Num ambiente de finanças positivas. Então, a soma dos ativos e passivos deve ser nula. Todos os custos advindos do passivos equivalem somente ao valor que provém dos ativos, sem que seja, olha aí, sem que seja preciso recorrer a outras receitas como vendas de ativos e apropriação do lucro para cobertura de gasto. Isso não é bom. Por exemplo, eu tenho uma casa, eu vou vender esta casa para pagar dívida, será que isso é bom? Se a casa estiver alugada, não é bom. Então você tem que ver outra forma de adquirir algo para pagar aquilo lá. Então entenda bem isso. Eu vou repetir, todos os custos advindos do passivo equivale somente aos valores que provém dos ativos, sem que seja preciso recorrer a outra receita como vendas de ativos e a proporciação do lucro para a cobertura de gasto. Então, você entendendo isso daí, você vai ver que quanto mais você trabalha, porque eu vou repetir a frase que está no livro da Mente Milionária, a mente dos ricos corre para ter ativos, porque ele sabe que o ativo vai gerar lucro. Ele jamais, por exemplo, como que o pobre pensa? O pobre ganha um dinheirinho, compra um celular. E será se ele tivesse investido isso em outra coisa? Ganha um dinheirinho, vou comprar um carro. Às vezes nem pode ter aquele carro, mas vou comprar o carro para mostrar para os outros que eu tenho. E o rico já não, o rico já pensa em comprar coisas para que aquelas coisas, o chamado ativos, gerem lucro para eles. A primeira coisa que você precisa fazer para efetuar um bom gerenciamento de ativos e de passivos é a categorização de todos os bens. As subcategorias dos ativos e dos passivos ajudam nessa tarefa, já que discriminam melhor cada item. Basicamente, existem 4 tipos de ativo: o circulante, que se refere às receitas de curto prazo, estoque, dinheiros em bancos, o deferido, que representa o capital investido para gerar receitas ou infraestrutura, os permanentes, que não se transformam em capital, maquinário, é o realizável ao longo do prazo, tipo empréstimos. Isso é bastante interessante você entender isso daí. Os passivos também podem ser divididos em 4 grupos. Passivos a descobertas, que indica o saldo devedor na situação em que os passivos são maiores que os ativos. Então, se o passivo é maior do que os ativos, o circulante, que representa o que será pago em breve, salários, empréstimos, o que representa as contas que já foram pagas e, portanto, não entram mais no balanço. E o não exigível, que são os valores que a empresa não tem obrigação de pagar. Tipo, uma empresa, ela não tem obrigação de pagar, por exemplo, um bônus para um funcionário, por exemplo. Ela paga se ela quiser. Os empresários que reconhecem muitas vezes, eles pagam, mas isso não é obrigado ele pagar. Então, ele acaba transformando isso. Eu estou só colocando isso para você entender o que é, o que não é. Por exemplo, ele colocou algo que não era necessário ele ter colocado. Depende a situação financeira da empresa, aí ele pode até fazer isso. Se depende como a empresa está fazendo, ele tem que cortar muitos gastos na empresa. Por exemplo, um gerenciamento. Antes, você ter um gerenciamento, antes de qualquer investimento, é preciso pesar ativos e passivos para poder saber se a aplicação vai ser vantajosa. Então, antes de você investir, você vai pesar um ou outro. Vou, fazer uma comparação aqui para você.
Imagine você que está vendo esse vídeo aí, imagine você vai adquirir uma pequena indústria, cujo gasto com máquinas, contas obrigatórias, passivos, são superior ao rendimento dos ativos. Se o investimento não apresenta rendimento positivo a curto prazo, e mesmo em um tempo mais extenso, é preciso fazer o cálculo para saber quando o empreendimento será ao menos autossuficiente. Então você vai comprar algo, antes, por exemplo, eu estou citando um exemplo aqui de uma indústria. Você vai comprar essa indústria, você tem o dinheiro para comprar essa indústria, você vai sentar e fazer tipo um levantamento de tudo o que a empresa está gastando e o que ela está gerando. Aí você vai ver, caramba, será que realmente compensa eu comprar essa empresa? Isso eu estou dando só uma, vamos dizer assim, um resumo e uma pequena explicação, porque isso gera várias linhas de pensamento, e não somente numa empresa. Tudo que você vai comprar, que você vai ver que gera lucro, você tem que fazer estes cálculos. A análise de ativos e passivos é feita geralmente a partir do ALM, ou gerenciamento de ativos. Estes métodos focam na análise dos passivos a partir de seus custos, a avaliação de riscos e identificar possibilidades de melhorias. Então você vai comprar a empresa, você vai fazer uma análise e você vai ver, não, caramba, às vezes você que está de fora não viu, você que está dentro, a pessoa que está dentro da empresa não viu onde está o erro, e você que vai comprar porque você viu possibilidade de crescimento e de geramento de lucros em um curto período de passos. Aí você já vai saber colocar e administrar isso daí. Por meio dele é possível fazer um balanço completo, ou seja, você analisando, você faz um balanço completo dos itens e verificar exatamente quais os pontos fracos e fortes do controle contábil daquela empresa. Ainda assim, é sempre importante, no caso de pouca experiência, por exemplo, você não tem muita experiência com questões financeiras, contar com a ajuda de um profissional que possa auxiliar na gestão dos ativos e passivos, buscando justamente o equilíbrio entre ambos. Então, você tem e precisa buscar ajuda para que esta pessoa que entende de finanças, um profissional que entende sobre isso, te orientar e ver o que você é melhor você fazer. Porque a partir do momento que você não entenda, a partir do momento que você não consegue entender sobre o que é uma empresa, o que é ativo, o que é passivo, procure um profissional nesta área que ele vai estar te orientando. Isso que eu estou passando é simplesmente um resumo, porque isto é muito mais interessante você comprar livros, estudar, procurar vídeos como esse que dá uma instruída, uma abrida na tua mente. Outra coisa interessante, nós já comentamos também em vídeos para trás falando sobre inteligência financeira, sobre a consciência da pessoa. Quando o subconsciente tem que optar entre a lógica e a emoção, profundamente enraizada, entenda bem isso, quando o subconsciente ele tem que optar entre a lógica e a razão, e está profundamente enraizado, isso já está enraizado na sua mente, provavelmente as emoções quase sempre vencem. Isso eu vou esclarecer um pouquinho mais por quê. O que é isso daí? Eu venho sempre comentando, venho sempre falando uma frase do Tiago Brunet: emoções são passageiras e decisões são permanentes. Então tome decisões assertivas, decisões que você vai te levar a um futuro bem sucedido. Você vai tomar, vou comprar isso daqui, porque é bonitinho, eu vou ler. Não, você vai comprar porque você precisa. Se você não precisa, por que não focar no seu futuro? Por que não focar em rendas que vai te gerar lucros? Entenda bem isso.
Então, quando nós agimos diante da emoção, nós tomamos a consequência é muito drástica, porque você vai trabalhar diante da emoção, e não trabalhe diante da emoção, trabalhe em coisas certas, que vai te gerar algo que vai te trazer paz interior, que vai trazer felicidades. Entenda bem isso. Então hoje foi o 7º vídeo falando sobre ativos e passivos. Eu peço que você ainda não se inscreveu no meu canal, se inscreva e tenha persistência. Trabalhe, corre atrás, porque só não tem sucesso quem desiste, quem para pelo caminho ou quem tem medo de errar. Os ricos, eles sempre conseguem porque eles bateu a cabeça, eles veem onde ele errou e continua dando um passo para frente. Deus abençoe você, tua casa e tua família. Se inscreva lá no meu canal e vamos junto aí com esta sequência de vídeos. Terminamos hoje a sequência de vídeos falando sobre inteligência financeira. O próximo vídeo tá filé. Eu peço que você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal para que você venha tá por dentro da situação da sua vida, de tudo aquilo que você quer saber da vida. O outro vídeo que nós vamos fazer, que eu até dei uma distraidinha aqui que eu estava vendo aqui, o outro vídeo que nós vamos fazer, 4 atitudes de uma pessoa que vive acima da linha da vida. Você não pode perder o próximo vídeo, vai ser top demais. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família e vamos junto aprendendo uns com os outros.